Saudações concurseiras, pessoal! Bem-vindos a mais um evento aqui no Qualis Concursos. E essa semana é especial, né? Tá chegando aí o concurso do TJ São Paulo, um dos concursos mais aguardados desse ano. Não só desse ano, mas talvez dos últimos anos, né? Desde quando nós tivemos a prova em 2017, 2018. O pessoal já estava aguardando por esse concurso. E ele vai sair em breve. Desse que é o maior tribunal do mundo em volume de processo, sabia? É, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior tribunal do mundo. E também organiza um dos maiores concursos do mundo, não sei se do mundo, mas organiza os maiores concursos aí, pelo menos o Poder Judiciário Nacional é o maior. Então, excelente oportunidade para você. Mas você sabe que tem que começar a se preparar desde já, né? E aqui no Qualis nós estamos te dando esse apoio. Nós teremos uma semana todinha de eventos voltados para o TJ São Paulo. E em breve estaremos lançando o nosso curso, a pedido de vários alunos que temos procurado, que já nos conhecem de outros cursos que nós oferecemos. Nós iremos oferecer um curso específico para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Vai ser um prazer estar auxiliando você a chegar lá, certo? Bom, e nesse evento de hoje, nós vamos dar uma palhinha para você de como será o nosso curso. Hoje nós vamos tratar sobre normas da corregedoria. Então eu vou colocar para você ver daqui a pouquinho um dos blocos, que é o primeiro bloco do nosso curso, para você poder ter uma introdução e saber como é que vai ser essa matéria. Normas da corregedoria, quem irá ministrar serei eu e o professor Eduardo Nilman, tá certo? Então preste bastante atenção nessa matéria que é tão importante para você aí, normas da corregedoria. E você já sabe, está sempre convidado aqui, além de continuar assistindo nossos eventos aqui no YouTube, também entrar lá no nosso site, qualisconcursos.com.br, para conhecer os cursos que nós temos aí à sua disposição. Vamos ficando por aqui, então? Acompanhe agora, né, o nosso evento, o nosso bloco. Bom proveito para você e até mais! Olá, saudações concurseiras! Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui no Qualis Concursos Públicos. Sou o professor Gustavo Musi e nessa disciplina nós vamos ver aí todos os artigos principais, todos os artigos que vão interessar para a sua prova, para você estar muito bem preparado para quando chegar a hora, tá certo? Você não quer perder essa oportunidade e nós estamos aqui para ajudar você a chegar lá. Bom, nessa primeira aula nós vamos fazer aqui primeiramente uma introdução explicando o que são as normas da corregedoria. Vamos falar um pouquinho também sobre a estrutura do Poder Judiciário aqui no estado de São Paulo, algo que você também provavelmente vai ver lá em Direito Constitucional, quando vai falar da estrutura do Poder Judiciário, né? Talvez os professores de processo civil e processo penal também deem uma pincelada nisso, mas nós vamos, para quem já viu, vamos relembrar, e para quem não viu, nós vamos ver como é que está organizado, em linhas gerais, o Poder Judiciário no estado de São Paulo, para que você possa entender plenamente as normas da corregedoria, tá? Não há como entender as normas da corregedoria sem ter essa visão geral que eu vou passar para você aqui agora, ok? Então vamos lá? Vamos começar então com nesses conceitos iniciais aí, dando uma introdução sobre as normas da corregedoria do TJ São Paulo. Aí eu coloquei lá para você, ó. A corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui, entre outras atribuições a ela deferidas pelo regimento do tribunal, propor e adotar as medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços judiciais e fiscalizar em caráter geral e permanente a atividade dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância e estabelecimentos prisionais. Então, por que eu estou dizendo isso, né? E quando a gente fala em corregedoria do Tribunal de Justiça, quando falamos em corregedoria em geral, a primeira imagem que vem à mente é de um corregedor lá com uma foice na mão, né, isso lá com uma vara na mão, para punir o servidor ou até mesmo o juiz que tenha procedido de forma indevida. Olha, a corregedoria também tem essa função de corrigir desvios de conduta e eventualmente até punir. Mas, na verdade, a principal função da corregedoria é orientar. Ela vai estabelecer regras que deverão ser seguidas. No caso da corregedoria do Tribunal de Justiça, as regras têm que ser seguidas pela primeira instância e também pela chamada serventia extrajudicial, que são os cartórios de registro, de notas e de protesto. Então a corregedoria, a principal função dela é estabelecer essas regras, orientar e fiscalizar o seu cumprimento, tá? E justamente no exercício dessa função é que foram baixadas as normas da corregedoria. Acompanhem comigo lá, ó.
Então, nessa função aí, ó, de propor e adotar as medidas convenientes a aprimoramento dos serviços judiciais e fiscalizar a atividade dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância e estabelecimentos prisionais, é que foram editadas as normas da Corregedoria, ok? Então tá lá, ó. Com base nisso, e visando consolidar as normas expedidas pela própria Corregedoria, pelo Conselho Superior e pela Presidência do Tribunal de Justiça, foi expedido o provimento 30 de 2013, que atualizou as normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, as quais devem ser seguidas pelos juízos de primeira instância e pelos cartórios extrajudiciais, cartórios de notas de registro de protesto. Então vamos lá. A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ela estabelece regras que deverão ser seguidas pela primeira instância, tanto pelos juízes como pelos servidores que auxiliam o juiz, né, que são lá os cartórios ali que auxiliam as varas, como também pelos cartórios extrajudiciais, que são os cartórios de notas, os cartórios de protesto, os cartórios de registro, tá? Então, as normas da Corregedoria, elas têm que ser seguidas por toda a primeira instância e também pelos cartórios extrajudiciais. Obviamente, nós vamos ver aqui aquelas disposições que vão interessar para a sua prova. Por quê? Porque essas normas da Corregedoria, elas buscam consolidar praticamente todas as normas que digam respeito ao funcionamento da primeira instância no Estado de São Paulo. O primeiro trabalho de consolidação, ele ocorreu lá em 1981, quando começou a ser feito esse trabalho de consolidação, tá? Onde começou-se aí a querer procurar juntar num só documento todas as diversas ordens de serviço, portarias e outros atos normativos expedidos pela Corregedoria, pela Presidência do Tribunal de Justiça e pelo Conselho Superior. E de lá para cá foram feitas várias edições diferentes atualizando as normas da Corregedoria. Essa última edição é de 30, foi feita pelo provimento 30 de 2013, mas não significa que a última atualização dela foi em 2013, não. Em 2013 foi apresentada, elas foram refeitas integralmente, né? Mas elas vêm sempre sendo atualizadas, ok? Obviamente que nós estamos apresentando aqui para você é a versão atualizada até o momento. Vamos lá? Ó, antes de passarmos às normas propriamente ditas, porém, cabe tecermos algumas considerações sobre o Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Que aquilo que eu falei para você, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas normas gerais, conceitos iniciais aqui, para que você possa entender, para que possa entender plenamente o que dizem as normas da Corregedoria. Vamos lá? Tá lá, ó. Primeiramente, deve-se ter em mente que o Judiciário Paulista, como de todos os outros estados, está organizado em duas instâncias, tá? Todos os estados são assim, porque isso está estabelecido na Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece isso, que todos os estados terão a sua justiça estadual e que ela estará organizada em duas instâncias. Sendo que na primeira instância ou no primeiro grau, primeira instância ou primeiro grau é a mesma coisa. Sendo que na primeira instância atuam os juízes de direito, lotados em suas respectivas varas, e na segunda instância atuam os desembargadores, tá? Então, no Estado de São Paulo, nós temos na primeira instância do Poder Judiciário Estadual os juízes de direito. A expressão juiz de direito refere-se especificamente a um juiz de primeira instância, um juiz estadual de primeira instância, ok? E aí, esses juízes, cada um desses juízes titulares, vão ocupar as chamadas varas. Tem esse nome, não sei se você já ouviu falar, porque antigamente, lá em Portugal, o símbolo da magistratura era uma vara, né? Porque antigamente o juiz dava varada mesmo, né? A vara era o símbolo da autoridade, tá certo? Do juiz. Então, esse nome ficou, né? Cada juiz tem a sua vara. Eu posso ter vara com mais de um juiz? Posso. Um deles será o juiz titular e o outro será o juiz auxiliar. Mas, via de regra, cada vara vai ter somente um juiz, tá certo? Um juiz titular. Porque o juiz, quando ele entra na magistratura, ele entra como juiz substituto. E aí, como juiz substituto, ele não tem vara própria. Ele vai ficar substituindo onde for necessário. Agora, ao se tornar um juiz substituto, ou juiz titular, desculpe, aí ele passa a ter a sua própria vara, vai começar lá no interior, nós já vamos falar sobre isso, ok? Então, na primeira instância, nós temos os juízes de direito, e na segunda instância, os desembargadores. Os desembargadores, eles principalmente, não só, mas principalmente eles julgam os recursos das decisões proferidas pelos juízes de primeira instância. Porque embora haja alguns processos que comecem direto a serem julgados pelos desembargadores, já se iniciam no segundo grau, via de regra os processos começam na primeira instância. Os advogados entram com as ações na primeira instância. E aí, via de regra, o Tribunal de Justiça, os desembargadores, o segundo grau, a segunda instância, vai julgar os recursos
contra as decisões proferidas pelos juízes de primeira instância, ok? Vamos lá, continuando, ó. O território paulista, ele é dividido em comarcas. O território paulista é todo dividido em comarcas. O que é a comarca? Cada comarca corresponde à área territorial de atuação de um juiz. Então, para que não haja conflitos, né, para organizar a prestação jurisdicional, imagine o mapa de São Paulo dividido em um monte de pedacinhos. Cada pedacinho daquele é uma comarca. Não necessariamente uma comarca vai corresponder ao município, tá? Você pode ter comarcas, por exemplo, que é a situação mais comum, que é principalmente no interior, né, que abrangem vários municípios, ok? Em algumas situações, a comarca pode coincidir sim com a área do município, mas nem sempre isso ocorrerá. Então, o que acontece? Imagine, então, o estado de São Paulo retalhado em vários pedacinhos, cada pedacinho daquele é uma comarca. A comarca, ela vai representar a área territorial onde o juiz vai exercer a jurisdição, onde ele vai exercer ali as suas atribuições, tá? Professor, cada comarca tem um juiz só? Não. Eu posso ter comarcas com mais de um juiz, com mais de uma vara. Por exemplo, às vezes é uma região grande, uma comarca grande, que atende ali um número grande de processos, e um juiz sozinho não vai dar conta. Aliás, a regra é que normalmente a comarca tenha mais de um juiz. A maioria das comarcas tem mais de um juiz. Agora, se a comarca for pequena, se um juiz só conseguir fazer o trabalho na região, aí vai ser uma comarca que a gente chama de vara única, ok? Então guarde isso, ó. Cada vara tem somente um juiz titular, embora possa ter eventualmente um juiz auxiliar ali também. Só que cada comarca pode ter mais de uma vara. Então eu posso ter uma região onde vários juízes atuam? Sim. Né? Você pega grandes cidades, vai ter várias varas, vai ter vários juízes atuando ali naquela região, e aí os processos são distribuídos aleatoriamente entre eles, ok? Continuando, tá lá. Uma mesma comarca, como eu disse, pode possuir mais de um juiz titular, ou seja, pode possuir mais de uma vara. Continuando. As comarcas, por sua vez, elas são divididas em 3 categorias. Elas são classificadas em 3 categorias. Comarcas de entrância inicial, comarcas de entrância intermediária e comarcas de entrância final. Não confunda esses dois nomes, eles são parecidos, mas designam coisas bem diferentes. Não confunda instância com entrância. Instância são os 2 graus de julgamento que nós temos na Justiça Estadual. A primeira instância, onde estão os juízes de direito, que julgam os processos monocraticamente, quer dizer, sozinhos, né, de forma singular. E nós temos a segunda instância, que é onde ficam os desembargadores, normalmente julgando os recursos das decisões impetrados contra decisões de juízes de primeira instância, tá? Então essas são as instâncias, primeira e segunda instância, primeiro e segundo grau. A primeira instância, que é onde ficam os juízes de direito, ela é dividida em comarcas, e as comarcas são classificadas em 3 níveis, são classificadas em 3 categorias. Comarcas de entrância inicial, tem esse nome porque o juiz ele começa lá, ele começa como juiz titular nessas comarcas. Ah, professor, mas eu tenho um conhecido que ele passou no concurso para juiz e ele já foi logo trabalhar na comarca de São Paulo, que é uma entrância final. Mas é porque ele foi como juiz substituto. Ele vai ficar 2 anos como juiz substituto antes de poder se tornar um juiz titular, tá? E aí, como juiz substituto, ele vai escolher, conforme ele foi a classificação do concurso, ele escolhe onde ele quer ficar. Então pode ser que ele consiga ficar logo numa comarca de entrância final, mas só enquanto for juiz substituto. Se ele quiser se tornar um juiz titular, ele vai ter que ir lá para a entrância inicial, tá? Que normalmente são cidades menores. Normalmente não, são cidades menores. Aqui no estado de São Paulo, são municípios de até 50 mil, aliás, menos de 50 mil eleitores. Até 49.999 eleitores. São as comarcas de entrância inicial. Aí depois nós temos as comarcas de entrância intermediária, que são aquelas que têm entre 50 mil eleitores e 99.999. Ou seja, tem entre 50 mil e 100 mil. Só que antes de 100 mil, né? Menos de 100 mil. Mais de 50 mil e menos de 100 mil. São de entrância intermediária. E, por fim, aquelas comarcas que têm mais de 100 mil eleitores são comarcas de entrância final, tá? Qual que é a lógica disso? A ideia é que o juiz comece em cidades menores, numa entrância inicial, onde, em tese, os casos são mais simples. Tá? Normalmente você espera que um local pequeno, sei lá, tem 20 mil habitantes, a comarca, você imagina ali que não vai ter grandes problemas, grandes crimes, né, grandes problemas a resolver. É verdade que às vezes acontece, mas a regra é que normalmente, quanto maior ali a comarca, vai aumentando também o grau de complexidade
né? Vai aumentando também ali os valores envolvidos em cada ação. Então a ideia é que o juiz comece com casos mais simples lá na entrância inicial e ele vai depois progredindo para a entrância intermediária e para a entrância final. O juiz é obrigado a ser promovido? Não. O juiz ele tem a garantia da inamovibilidade, como talvez você já tenha estudado em direito constitucional. Então o juiz, se ele quiser ficar naquela comarca até se aposentar, ele pode ficar, a não ser que o Tribunal de Justiça, por maioria absoluta, resolva removê-lo. Mas, em princípio, ele pode ficar lá até se aposentar, tá? Agora, se ele quiser, ele pode ser promovido de uma entrância para outra. Aí a promoção é alternadamente por antiguidade e por merecimento. Por que ele vai querer ser promovido, professor? Primeiro, porque ele passa a ganhar um pouquinho a mais. É pouquinho mesmo, mas ganha um pouquinho a mais a cada vez que ele é promovido de uma entrância para outra. E depois, para que ele chegue a desembargador, se ele quiser ser desembargador, e quase todo juiz quer chegar lá, ele tem que estar numa comarca de entrância final. Ele tem que ter passado por toda essa carreira, ok? Então tá lá, ó. O juiz de direito começa a sua carreira de juiz titular em uma comarca de entrância inicial e depois pode, se quiser, ser promovido para a comarca de entrância intermediária e final, e desta pode ser alçado ao cargo de desembargador, sempre alternadamente por antiguidade e merecimento. E aí, ó, eu fiz aí um esqueminha para você guardar. Ó que bonito a imagem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aí, para você guardar, tá lá, ó. Nós temos a segunda instância lá em cima, onde ficam os desembargadores, e embaixo a primeira instância, onde ficam os juízes de direito, não é isso? São os 2 graus da Justiça Paulista. Na primeira instância, o juiz começa lá na entrância inicial. Veja que a entrância, ela é uma classificação, uma divisão da primeira instância, tá? Então o juiz começa lá na entrância inicial como juiz titular. Aí depois, se quiser, ele pode ir para uma entrância intermediária. Havendo vaga, ele diz, olha, eu quero ir para essa comarca de entrância intermediária. Aí vai ver se ele vai ser promovido, né? Pode, se for por antiguidade, se o critério for por antiguidade, o juiz mais antigo que solicitar vai ter direito. Se for por merecimento, tem uma série de critérios que vão ser levados em consideração, tá? Então, daí ele pode passar da entrância inicial para uma comarca de entrância intermediária e de lá ele pode passar para uma comarca de entrância final, que são as comarcas maiores, né? Com mais de 100 mil eleitores. E daqui, de uma comarca de entrância final, ele pode ser alçado ao cargo de desembargador, finalmente, ok? Então, professor, todo desembargador, ele já foi, então, um juiz de direito um dia? É isso que você está dizendo? Ele já foi um juiz de primeira instância um dia? A regra é que sim, para 4/5 dos desembargadores, essa regra é verdadeira. E por que para 4/5 só, professor? Porque 1/5 dos desembargadores entra direto no Tribunal de Justiça pela regra do 5º constitucional, que eu acho que você já ouviu falar, né? A Constituição, ela determina que nos tribunais de justiça, 1/5 das cadeiras vai ser reservada a advogados e membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, que se candidatam ali, aí são escolhidos uma lista tríplice pelo tribunal, e aí o Poder Executivo seleciona um deles, tá certo? Então, 1/5 entra direto. São advogados e promotores que podem entrar direto como desembargadores do Tribunal de Justiça. Mas a grande maioria, 4/5, 80%, vai ser composta por juízes de primeira instância que serão alçados ao grau de desembargador, ok? Então esse esqueminha aí é para você guardar. Continuando, ó. Feitas essas considerações, passaremos a ver agora as exposições das normas da Corregedoria que interessarão para o seu concurso. Então vamos lá. Vamos começar falando ali das atribuições. Nós vamos falar aqui da função correcional e aí mais especificamente sobre as atribuições aí da função correcional. Ó, veja o que diz o artigo 5º das normas da Corregedoria. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, bem como na fiscalização da Polícia Judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário e é exercido no Estado de São Paulo pelo Corregedor-Geral de Justiça e nos limites de suas atribuições pelos juízes de primeiro grau. Então vamos entender isso daí, ó. Então, primeiro, fala que a função correcional, a função de corregedor, ela consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância. Lembra que nós vimos que a corregedoria, né, ela vai fiscalizar, ela vai orientar os órgãos judiciários de primeira instância. Bem como na fiscalização da Polícia Judiciária. Mas, professor, a Polícia Judiciária, ela não é controlada externamente pelo Ministério Público? Também.
Mas o Poder Judiciário também vai exercer esse controle sobre essa atividade que é tão importante para a coletividade e que tem que ser exercida estritamente nos termos da lei, não é isso? E também vai exercer aí a corregedoria, orientação, reorganização e fiscalização dos estabelecimentos prisionais e demais estabelecimentos em relação aos quais esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário, tá? Quem vai exercer as funções de corregedoria? Não confundir aqui é um ponto importante que eu já vou distinguir para você. Não confundir o Corregedor Geral de Justiça do Estado de São Paulo com a figura do Corregedor Permanente. Tem diferença, professor? Tem. Ó, Corregedor Geral de Justiça do Estado de São Paulo é um desembargador que vai ser eleito pelos seus pares para exercer essa função, tá? Então, um desembargador que exerce a função de Corregedor Geral de Justiça e vai exercer isso em todo o Estado de São Paulo. Quando a gente fala em Corregedor Permanente, é uma figura local. É um juiz de direito de determinada comarca que é designado para ser o corregedor daquela comarca. Então, cada comarca tem o seu corregedor, que é o chamado corregedor permanente. Acima de todos esses corregedores está o Corregedor Geral de Justiça, que é um desembargador, tá? Então, o corregedor permanente é juiz de direito, é um juiz local daquela comarca. A comarca, por exemplo, tem, sei lá, 100 juízes. Vai ser designado um deles para ser o juiz corregedor daquela comarca. E cada comarca tem o seu corregedor permanente, e acima desses juízes corregedores permanentes, nós temos o Corregedor Geral de Justiça, que é um desembargador, ok? Continuando, vamos lá. Ó, parágrafo 1º. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após regular procedimento disciplinar, sem prejuízo de apurações civis e criminais, né? Claro, né? Então, no exercício dessa função correcional, vão ter que ser editados atos administrativos de orientação, de disciplina, como é o exemplo das normas da corregedoria. Devem ser corrigidos os erros, tanto o corregedor permanente local como o Corregedor Geral de Justiça devem zelar por isso, e sancionadas as infrações, se houver. No caso da infração, tem que haver antes um procedimento administrativo disciplinar, tá certo? Sem prejuízo de apurações civis e criminais. Porque o fato de um servidor ou um juiz ter sido punido administrativamente por uma infração, não significa que ele também não deva ser punido civilmente ou criminalmente, se for o caso, ok? Ó, parágrafo 2º. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente, que é aquele local, serão encaminhadas à Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica. Então, o juiz corregedor permanente ali da comarca, ele vai baixar atos que vão valer na comarca dele, só que ele vai submeter isso à Corregedoria Geral, para que o Corregedor Geral dê uma olhada para ver se está tudo certo, se faz sentido aquilo, se não há nenhum problema, ok? Parágrafo 3º. Consultas sobre a aplicação e interpretação dessas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente, que a requerimento do interessado ou de ofício, se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça. Então, se alguém tiver dúvida sobre o cumprimento das normas da corregedoria, vai perguntar para o juiz local, para o corregedor permanente. Não vai bater lá no gabinete do desembargador para ficar perguntando isso para o corregedor geral, né? Vai perguntar para o corregedor local, corregedor permanente. Mas o corregedor permanente pode, a pedido do interessado, ou se ele tiver alguma dúvida, solicitar que isso seja revisto, aí, ou que isso seja esclarecido pelo juiz corregedor, pelo desembargador corregedor geral de justiça, tá? Então, quem vai responder as dúvidas é o juiz local, o corregedor local. Só que ele pode suscitar uma dúvida ao corregedor geral de justiça, que aí, é claro, vai dar a decisão final, ok? Continuando. Aí vamos falar da subseção 1, que fala da corregedoria permanente, das correções ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais. Olha o que diz o artigo 6º. Ó. A função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correções ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. Então a função correcional será exercida constantemente, é isso que está dizendo em caráter permanente, né? A todo momento ela deve ser exercida, e ela é exercida basicamente de 3 formas: correções ordinárias, correções extraordinárias e visitas correcionais. Vamos ver o que é isso. Ó. Parágrafo 1º. A correção ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo essas normas e leis de organização judiciária.
Veja, a palavra ordinária em direito significa comum. Então, a correição ordinária é a correição comum. É a correição, inclusive, anual. Nós vamos ver isso. Todo ano, o corregedor ali local, sob a supervisão sempre e orientação do corregedor geral, vai fazer uma correição ordinária ali nos ofícios da sua comarca, nos ofícios da sua jurisdição, tá? Ele vai fazer isso sempre, é periódico, por isso que é chamado de correição ordinária, correição comum. Ele vai verificar se está tudo certo, se está tudo ok. Parágrafo 2º. A correição extraordinária, extraordinária é o que não acontece sempre, né? É isso mesmo. A correição extraordinária consiste em fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio, e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correicional. Então, a correição extraordinária, diferentemente da ordinária, que tem data para acontecer, a ordinária, inclusive nós vamos ver, a ordinária tem que ser precedida de um edital, que tem que ser publicado 15 dias antes da correição. A correição extraordinária não é assim, não. A correição extraordinária ela é feita a qualquer momento e sem prévio anúncio. Tá? E, além disso, nós temos a visita correicional, que consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto de regularidade ou da continuidade do serviço e atos praticados. A grande diferença da visita correicional para as correições é que na visita correicional o corregedor estará presente, ou por ele mesmo ou por alguém que ele indique, alguém que vai representá-lo. A correição ordinária ou extraordinária, normalmente o corregedor não está presente. Ele vai solicitar documentos e por aí vai solicitar informações à distância, via de regra. Já na visita correicional, não. Ele vai se fazer presente, ou ele mesmo ou seu representante, ok? Nós vamos ver que a visita correicional, ela sempre deve ser feita, por exemplo, quando um novo corregedor assume. Quando um novo corregedor permanente, um novo corregedor local assume, ele tem que fazer visitas correicionais nas unidades sob a sua orientação, sob a sua jurisdição. Continuando. Parágrafo 4º. As atas das correições e visitas serão encaminhadas à Corregedoria Geral da Justiça nos prazos que se seguem. Correição ordinária até 60 dias após realizada. Então, após 60 dias do término da correição ordinária, deve ser aí feita uma ata dizendo o que foi encontrado de errado, como deve ser corrigido, qual o prazo para a correição. No caso de correição extraordinária ou visita correicional, né, elas não ocorrem, não tem periodicidade certa para acontecer, elas acontecem eventualmente aí a ata tem que ser lavrada até 15 dias após realizada, aí o prazo é mais curto. Porque normalmente também é algo pontual, né? Tanto na correição extraordinária como na visita correicional, é algo mais pontual, algo mais rápido de ser feito a ata. Já na correição ordinária, o juiz vai ter que fazer essa correição em todas as unidades, que o juiz corregedor vai ter que fazer essa correição em todas as unidades que lhe estão vinculadas. Por isso, o prazo acaba sendo maior, 60 dias. Já na extraordinária ou correicional, como é uma unidade específica que ele vai visitar, aí são 15 dias para fazer essa ata. Parágrafo 5º. A Corregedoria Geral da Justiça implementará gradativamente a correição virtual, com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. Né? Então, como aconteceu com os processos que estão se tornando quase todos digitais, também a correição, as normas da Corregedoria diz que ela deverá ser virtual. Tá? Veja que fala de correição e não de visita correicional, porque a visita tem que ter a presença sempre do corregedor ou de seu representante. Ok? Continuando, artigo 7º. A corregedoria permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correicional cometer tal atribuição. A corregedoria permanente nós já vimos, é o juiz corregedor local, naquela comarca que vai ser designado para exercer essa função. Quem designa é normalmente o corregedor geral, tá? Que vai designar os corregedores permanentes em cada comarca. Parágrafo 1º, o Corregedor-Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do corregedor permanente. Parágrafo 2º. Se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Quanto não for mudado, vai permanecer o que foi estabelecido no ano anterior. Continuando. Artigo 8º. Que eu falei lá da visita correicional, não, isso aqui está falando, desculpa, da correição ordinária, visita correicional lá no artigo 12. O juiz corregedor permanente efetuará uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro,
correição ordinária em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correicional, lavrando-se o correspondente termo no livro próprio. Então a correição ordinária, conforme nós já vimos, é aquela correição normal, comum, que é feita periodicamente. Ela tem que ser feita uma vez por ano, ok? Tem que ser feita em todas as unidades que estão sob a supervisão do corregedor local, do corregedor permanente. Então, se na comarca ali você tem, sei lá, 8 varas, você tem 8 cartórios também, que auxiliam as varas, tem que ser feita a correição ordinária nos 8 cartórios. Parágrafo 1º. A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no átrio do fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônica com pelo menos 15 dias de antecedência, bem como comunicado à Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva subseção. Então a correição ordinária ela tem que ser avisada previamente, com 15 dias de antecedência, inclusive sendo notificada à OAB. Por quê? Para que a OAB possa acompanhar para fazer a fiscalização, para ver se está sendo feita uma correção adequada ou não. É uma forma de fiscalização dos atos do Poder Judiciário. Então, a OAB pode designar ali um advogado para acompanhar essa correição feita pelo corregedor. Parágrafo 2º. O juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pela Corregedoria Geral de Justiça. Tem termos para correição ordinária, para correição extraordinária, para visita correicional. Todos esses o Tribunal de Justiça tem termos que o juiz lá vai normalmente preencher, né, com as informações que ele verificar. Continuando, artigo 9º. Em até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correicional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade do serviço, observado o modelo disponibilizado. Então, aquilo que eu falei para você, ó, até 30 dias após assumir a corregedoria, né, o corregedor local, ele deve fazer uma visita em todas as unidades que ele jurisdiciona, para verificar se está ok, né, para verificar como é que está o andamento. É uma forma também, né, não é isso que está dizendo, mas também é uma forma de verificar como é que foi o trabalho do antecessor, né, se ele fez um trabalho bem feito, se está tudo certo ou não, tá? Então ele tem que fazer em até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente. E ele vai preencher um termo, tem um modelo também que o Tribunal de Justiça disponibiliza. Se ele encontrar alguma coisa errada, ele vai colocar naquele termo que está incorreto e vai dar um prazo para correção. Parágrafo 1º. A visita correicional independe de edital. Ó, assim como a correição extraordinária, a visita correicional não tem aviso prévio, tá? Então ela independe de edital ou qualquer outra providência e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Parágrafo 2º. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correicional. Então é o seguinte, né? Se ele assumiu lá no finalzinho do ano, então ele antes vai fazer a correição ordinária, que é feita no final do ano, e depois, se for o caso, ele vai fazer a visita correicional, tá? Agora, se ele assumir antes de novembro, ele vai, antes de qualquer coisa, fazer a visita correicional, antes de fazer a correição ordinária, que é sempre feita no final do ano. Continuando. Artigo 10. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correicionais, facultada a nomeação de escrivão ad hoc entre os demais servidores da unidade. Aí surge uma figura que você tem que saber o que é também. Escrivão. O que é escrivão? Escrivão aqui significa o chefe de cartório, o servidor que é chefe de cartório. Porque a gente não deve confundir duas coisas. Uma coisa é a figura do juiz, que vai ocupar a vara naquela comarca. Outra coisa é o cartório, que é o conjunto de servidores que trabalham ali, que auxiliam o juiz. São coisas diferentes. Tanto é que o juiz ele costuma ir de uma vara para outra, de uma entrância para outra. O servidor, normalmente, ele fica trabalhando no mesmo local, a não ser que ele peça remoção, não é isso? O pessoal que trabalha com o juiz não fica acompanhando o juiz conforme ele muda de entrância para entrância, não. O cara trabalha ali perto da casa dele, o escrevente trabalha perto da casa dele, ele quer trabalhar ali, às vezes até se aposentar, né? Então, uma coisa é a vara onde o juiz trabalha, outra coisa é o cartório que auxilia o juiz. É claro que eles funcionam juntos, né? Normalmente a sala do juiz é ali do lado do cartório. Às vezes, para entrar na sala do juiz, passa por dentro do cartório, né? Mas, juridicamente, são coisas distintas, tá? E o chefe dos servidores é chamado de escrivão. É o chefe de cartório, que é um servidor, um escrevente, né, no caso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é nomeado para essa função de confiança.
ele não tem estabilidade no cargo de escrivão. Ele tem que ser um servidor concursado, escrevente concursado, mas ele não tem estabilidade no cargo de escrivão porque é um cargo de confiança, tá? E ele vai ser o chefe dos demais servidores, ele que vai organizar o funcionamento do cartório e vai ser a principal ponte entre o juiz e os servidores. Então tá lá, o escrivão deve auxiliar o juiz corregedor permanente, aquele juiz corregedor local, né? Nas diligências correcionais, podendo ser nomeado também escrivão ad hoc, quer dizer, um escrivão só para aquele ato, para auxiliar o juiz corregedor. Artigo 11. Durante os serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial. Então, todos ali devem estar à disposição do juiz que está exercendo a correção, para que ele possa, né, ter ali uma força que possa auxiliá-lo nesse trabalho. Porque ele vai ter muito pouco tempo para analisar ali, ter uma visão geral sobre o que está ocorrendo. Então, todos os servidores devem ficar à sua disposição. E, se for necessário, ainda pode requisitar servidores externos de outras comarcas, se for o caso, né? E ainda pode requisitar o auxílio de força policial, se for o caso. Continuando. Artigo 12. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nessas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião das correições ordinárias e extraordinárias e sempre que forem por esses requisitados. Então, as normas da Corregedoria, ela fala de alguns livros e classificadores obrigatórios, né? Livros, eles vão registrando determinadas situações que vão ocorrendo. Os classificadores é para documentos soltos em que você vai colocando nesse, como se fosse um escaninho ali, né, para organizar. Então, esses livros e classificadores, obrigatórios aí pelas normas, devem ser vistos pelo juiz corregedor. Ele vai verificar se está tudo ok e vai dar o visto neles. Normalmente ele coloca lá, vistos em correição, carimba e assina. Parágrafo único. No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, os relatórios de pendência gerados pelo sistema informatizado serão vistados pelo juiz. Então, se for sistema eletrônico, o juiz não precisa entrar lá no sistema. Vai ser gerado um relatório de pendência e ele vai dar um visto ali. Continuando. Artigo 13. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas sujeitos à atividade correcional do juízo serão visitados uma vez por mês. Então, olha só. Estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, como, por exemplo, centros de detenção provisórias ou cadeias públicas, devem ser visitados pelo juiz corregedor pelo menos uma vez por mês. Isso está na LEP, isso está na Lei de Execuções Penais. E aí o juiz vai verificar, né? Se ali tem condições adequadas, se ali está sendo mantida a devida ordem, se os presos estão tendo tratamento adequado, e por aí vai. Uma vez por mês tem que se fazer essa visita, tá? Isso aqui não tem a ver com a visita correicional, não. Isso daqui é visita periódica. Independentemente de ter algum problema, ele deve visitá-lo uma vez por mês. Parágrafo 1º. Realizará a visita o juiz corregedor permanente ou o juiz a quem, por decisão do Corregedor-Geral da Justiça, essa atribuição for delegada. Ou seja, ou o juiz corregedor permanente local vai fazer a visita, ou alguém que o Corregedor-Geral de Justiça determinar. Tá? Normalmente é o Corregedor permanente que faz, mas o permanente local, né? Mas o Corregedor-Geral de Justiça pode designar um outro juiz para ir lá fazer essa visita. Parágrafo 2º. A inspeção mensal será registrada em termo sucinto no livro de visitas e correções, podendo conter unicamente o registro da presença, sem prejuízo do cadastro eletrônico de inspeção perante o Cadastro Nacional de Justiça, e após a lavratura, cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional para arquivamento em livro de folhas soltas. Então, o juiz corregedor vai fazer essa visita ao estabelecimento prisional, vai lavrar um termo e vai entregar para o responsável pela unidade prisional. E ali estarão eventuais providências que ele, se for o caso, ele vai ter que tomar. Parágrafo 3º. Ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior a 30 dias, ou motivo relevante devidamente comunicado à Corregedoria-Geral da Justiça, o juiz corregedor permanente realizará pessoalmente as visitas mensais, vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior. Então, o próprio juiz corregedor permanente, a não ser no caso que o Corregedor-Geral de Justiça determine outra pessoa, né? Mas o próprio corregedor permanente local tem que fazer as visitas pessoais a esses estabelecimentos prisionais. Ele só não vai fazê-lo se ele for afastado por um prazo igual ou superior a 30 dias ou houver algum motivo relevante
comunicado à Corregedoria Geral de Justiça. Por exemplo, um motivo de saúde, né? Ele, sei lá, saúde, ele vai ter que ficar em casa, não vai conseguir fazer essa visita. Ele vai comunicar isso à Corregedoria Geral. Ou se estiver afastado por mais de 30 dias, aí, claro, né, não vai dar para ele fazer a visita mensal. Tirando essas duas situações, ele é que deve visitar pessoalmente esses estabelecimentos. Artigo 14. A sistemática prevista no artigo 13 não desobriga a visita mensal às cadeias públicas sob responsabilidade tanto do juiz de varas privativas de execuções criminais, como daqueles que acumulam outros serviços anexos. Como eu sempre digo, como dizia o filósofo, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Uma coisa são as visitas que o corregedor permanente faz, que ele tem que fazer mensalmente. Outras coisas são outras visitas que, eventualmente, o juiz da vara de execuções penais tem que fazer. Uma coisa não exclui a outra. É isso que as normas da corregedoria estão dizendo, ok? Com isso, então, nós terminamos aqui esse bloco em que nós tivemos uma introdução aí sobre a organização do Poder Judiciário Paulista e começamos a falar sobre as normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço, saudações concurseiras para você e até a próxima!